Bom dia a todos. Então, estamos indo para a nossa última aula de odonto e fono e penúltima de biomedicina. É, Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do curso. Então, a aula de hoje é sobre ciclo celular, mitose e meiose, e o processo de divisão celular, como uma única célula esse processo pelo qual uma única célula consegue se esticar, duplicar o seu material genético e depois se dividir em duas, olha, dando origem a duas células filhas. Esse processo é o processo básico da vida, porque a definição de vida é justamente essa, que uma célula é uma entidade que consegue se dividir em duas, ou dar progenie, né? Proliferar. Essa é uma boa aula para terminarmos a matéria, porque ela une vários processos que nós vimos ao longo dessas aulas. Então, une citoesqueleto, une membrana, une replicação do DNA. Então, vários processos que nós vimos, nós vamos rever agora rapidamente nesse processo de divisão celular. Então, só para relembrar para vocês, uma célula bacteriana, ela é exclusivamente haploide. Ela possui apenas uma cópia do seu genoma, certo? Já eucariotos podem ser haploides, possuem uma cópia de cada cromossomo, ou diploides, possuem duas cópias do seu cromossomo, ou poliploides. Poliploides quer dizer tem 2, 4, 8, 16, sempre de 2 em 2 cópias do seu genoma, tá? Mas o que é importante possui mais de uma cópia no seu genoma. E o que isso quer dizer quanto à forma de divisão celular? Bom, os organismos diploides ou poliploides, eles conseguem fazer um tipo de reprodução chamada reprodução sexuada. O que quer dizer isso? Que onde duas células irão se juntar para dar origem a um zigoto. Isso só é possível nas células diploides para cima, tá? Que tem mais de uma cópia do seu genoma. Como é que funciona esse processo de reprodução sexuada? Bom, eu vou falar de trás para frente, mas aqui o espermatozoide do homem, no caso dos seres humanos, se juntaria a um óvulo da mulher, tá? Cada um dessas células possui metade do genoma. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, tá? Quando duas metades se juntam, isso se forma um genoma completo, ou seja, um zigoto diploide, com uma cópia do genoma que veio do papai e outra cópia que veio da mamãe. Essa única célula daqui, que é a origem da vida, né? Na verdade, da fertilização e do que a gente chama de uma célula capaz de proliferar, esse zigoto ele prolifera mais de 10 trilhões de vezes para dar origem ao nosso corpo humano que nós conhecemos. Todo esse processo aqui de proliferação do zigoto até o nosso corpo humano é dado por um processo chamado de mitose. Ou seja, a grande maior parte das células do nosso corpo proliferam por esse processo chamado de mitose, tá? Apenas alguns órgãos especializados, chamados de gônadas, tá? São capazes de fazer um outro tipo de proliferação, tá? São os testículos no homem e os ovários na mulher. Essa proliferação que acontece nas gônadas geram os gametas. Essa proliferação ela é chamada de meiose
e só acontece nas gônadas, onde agora o genoma, que era diploide, vai ser dividido ao meio, tá? Por isso que ele é chamado de meiose, tá? Ele vai ser dividido ao meio. Então, aqui, por exemplo, só vai uma parte do genoma para cada uma dos espermatozoides. E a mesma coisa acontece no oócito, na mulher, tá? Para formar os gametas. Agora, dois gametas se juntam para novamente fazer a fertilização e formar um novo zigoto. Esse processo de meiose, ele é especial. Apenas acontece para formar células dos gametas, tá? Então, essa aula de hoje nós vamos focar a grande maior parte dela para descrever a mitose. Então, tudo que eu falar de ciclo celular, eu vou estar falando de mitose. E no finalzinho da aula eu vou falar as diferenças principais que ocorrem na meiose. O que torna a meiose tão importante para a reprodução sexuada. De vez em quando eu volto para ali, gente, porque já aconteceu algumas vezes de parar a gravação e eu perder tudo que eu falei. Então vamos lá. Durante a meiose, então, o tamanho do genoma é reduzido pela metade, para que o seu tamanho do genoma seja mantido durante o processo de fertilização, tá? Então, quando eu junto duas metades, eu gero uma coisa inteira, um genoma inteiro. Então, meiose é divisão especializada para a geração dos gametas, só ocorre nas gônadas. E mitose, divisão celular, que mantém constante o tamanho do genoma. São chamados as células somáticas. São todas as células que formam o nosso corpo humano, tá? Elas são importantes para o nosso crescimento, desenvolvimento e manutenção do corpo. Então, quando eu tenho um corte, uma perda celular, essa proliferação que vai fazer essa regeneração vai ser sempre por mitose, tá? Então, mitose. A maior parte dos organismos se iniciam como uma única célula. Os humanos começam como uma única célula, chamada de zigoto, formada a partir da união do espermatozoide com o óvulo. Ambos são haploides, tanto o esperma quanto o óvulo são haploides. A partir daí, o zigoto se divide por mitose até fazer aproximadamente 1 trilhão de células, tá? Onde tem células que sobrevivem e células que morrem. Durante a nossa vida, há uma proliferação de mais de 10 trilhões de vezes. Então, é estupendo o número de vezes que uma mesma célula, que o próprio zigoto, prolifera. Durante esse processo de divisão, as células adquirem funções especializadas. Isso que torna o nosso corpo multicelular tão importante. Porque se todas as células do nosso corpo tivessem as mesmas funções e o mesmo fenótipo, nós seríamos uma gosma disforme. Mas o que nos dá forma, nos dá movimento e nos dá função e complexidade é essa especialização, onde cada célula de cada tecido tem uma função diferente, tá? E nessa diferenciação surgem os órgãos reprodutores. Nesses órgãos reprodutores existe um tipo especial de proliferação chamada meiose, onde são produzidos os gametas, tá? Isso acontece em humanos, mas acontece em outros animais e vegetais que fazem reprodução sexuada. Então, o órgão reprodutor da planta, por exemplo, vai ser a flor, né? O fruto, vai ter a semente ali no meio, tá? Isso tudo ali está envolvido. São árvores, são diploides ou poliploides, dependendo da árvore, e o gameta, dois gametas vão se juntar para dar origem a um zigoto também, tá? Então, esse processo de divisão celular mais predominante, nós chamamos de mitose
a mitose, tá? E para que a mitose ocorra, existe um mecanismo molecular. O que é isso? Existem várias moléculas na nossa célula que controlam a mitose. E a esse mecanismo molecular nós chamamos de ciclo celular, tá? Que é a maquinaria, são várias proteínas funcionando em coordenação, isso que a gente chama de maquinaria, para controlar esse processo, tá? Então, o processo de ciclo celular começa com uma célula diploide, tá? Com duas cópias do seu genoma normal. O que acontece durante esse processo de ciclo celular? Primeiro processo ocorre o crescimento da célula e a duplicação do genoma. Então a célula tem que ganhar volume em relação à célula filha e o genoma, olha, cada um dos cromossomos se duplicam, tá? Então, vamos lembrar alguns nomes interessantes e conceitos importantes daqui para frente. Então, cada uma dessas partezinhas aqui do genoma, nós chamamos de cromossomos. Certo? Os cromossomos. Quando ele se duplica, esse cromossomo, ele tem então aqui uma cópia dele, outra cópia dele. Cada uma dessas cópias daqui, olha, dos cromossomos, que estão ligadas aqui, como nós vamos ver lá para frente, são chamadas de cromátides irmãs, tá? Isso é só um parêntese. Cada uma dessas cópias são chamadas de cromátides irmãs. Ou seja, nesse processo de duplicação do genoma, eu crio duas cromátides irmãs para cada cromossomo, tá? O próximo processo é segregação dos cromossomos. Aqui eu jogo metade das cromátides irmãs para um lado, a outra metade das cromátides irmãs para o outro lado. Então, olha, essa cromátide irmã daqui, elas vão se separar uma das outras. Nós vamos ver esse processo. Vai haver uma separação aqui e uma cromátide irmã vai para um lado, a outra cromátide irmã vai para o outro lado. Ou seja, agora eu separo esse meu genoma recém-duplicado. O último processo é qual? Essa célula, olha, ela tem que se dividir, ó. Então ocorre a divisão celular. Agora eu gerando duas células filhas, tá? Que vão seguir a sua vida. Daqui a pouco, uma delas pode entrar novamente nesse processo chamado de ciclo celular, tá? Então, esse processo todo que eu descrevi aqui é chamado de ciclo celular. O processo de ciclo celular é um sistema de controle. Existe um sistema que controla essa duplicação por mitose, que é chamado de ciclo celular. É uma série de interruptores igual de luz, que tem um liga e desliga, são vários interruptores bioquímicos, proteicos, tá? Proteicos. São proteínas. Ih, gente, horrível. São várias proteínas que controlam esse processo. Ih, gente, eu não vou conseguir aqui não, tá estranho. Proteicos, tá? Que controlam esse processo de ciclo celular. Essas proteínas regulam diversos eventos dentro da célula, como a duplicação e segregação do DNA, a duplicação de organelas e macromoléculas, a divisão celular, tá? E essas proteínas respondem a sinais
que vem tanto de fora da célula quanto de dentro da própria célula, tá? Então existem sinais que levam a célula a entrar no ciclo celular e que regulam esse ciclo celular. O ciclo celular é possível de ser dividido em algumas etapas. As duas grandes e principais etapas do ciclo celular são essas, chamadas de fase S, tá? Ou fase de síntese, tá? Nessa fase S, ou fase de síntese, ocorre a replicação do genoma, ou seja, a duplicação dos cromossomos, replicação. Então, aquele processo que nós vimos, que o DNA consegue ser copiado em uma nova molécula de DNA, só acontece nessa fase S do ciclo celular, tá? Somente células que estão no ciclo celular na fase S vão replicar o seu genoma. Então, olha só, um cromossomozinho aqui pretinho replica o seu DNA aqui completamente para formar duas cromátides irmãs aqui, olha, pretinhas, ligadas umas às outras. Já o vermelhinho faz a mesma coisa, replica suas cromátides aqui, ó. Agora eu tenho duas cromátides irmãs idênticas, uma ligada à outra. A segunda fase do ciclo é chamada fase M, ou a fase de mitose propriamente dita. Nessa fase M, o que acontece? Os cromossomos, as cromátides irmãs, são segregadas. Metade vai para um lado, a outra metade vai para o outro lado, certo? Na primeira fase, da fase M, que é a fase de mitose. Na segunda fase da fase M, ocorre a divisão celular, ou citocinese, onde agora a membrana plasmática da célula vai se dividir, dando origem, olha, a duas células com o mesmo genoma, tá? Então, essas são as duas principais fases do ciclo celular. Mas, além dessas duas, existem outras duas fases, que são chamadas de fases de intervalo. De intervalo, que em inglês quer dizer, se chama gap, tá? Gap em inglês é intervalo. Então, essas fases de intervalo acontecem entre a fase S e a fase M, tá? A primeira fase de intervalo, e que é a fase inicial do ciclo celular, é chamada de fase G1, ou gap 1, tá? Ou intervalo 1. Ela é o começo do ciclo celular, tá? Então, o ciclo celular sempre vai começar aqui na fase G1, tá? Nessa fase de intervalo, ela dura um determinado tempo, que é bem variável. Esse G1 tem um tempo bem variável. Depois, a célula entra na fase S, de replicação do DNA, tá? Onde a célula replica o seu DNA. Depois da fase S, vem a segundo intervalo, que é a fase G2, tá? Que a célula fica um determinado tempo aqui, até entrar na fase M, que é a fase final, onde ocorre a mitose e a citocinese, que é a divisão do citoplasma. Se nós formos pensar em relação ao tempo em mamíferos, na gente, por exemplo, o ciclo celular, essas 4 fases aqui, duram aproximadamente 24 horas. Um dia completo para uma célula conseguir se dividir em duas, sendo que 1 hora apenas para a fase M e o restante para a fase G1, S e G2. Essas 3 fases aqui, G1, S e G2, são chamadas de interfase ou interfase, tá? São fases que ocorrem entre a meiose, entre uma meiose e outra. E elas duram a maior parte do ciclo, aproximadamente 23 horas.
Isso varia, tá, gente? Esse tempo da intérfase é altamente variável. E quem varia majoritariamente na intérfase é a fase G1. Quanto tempo a célula pode ficar na fase G1, professor? Pode ficar horas, ou dias, ou meses, ou até anos, dependendo do tecido. Por exemplo, células da nossa pele proliferam o tempo todo, tá? Para repor essa pele. Por isso que a gente vai na praia, fica moreno, a gente rapidamente, depois de alguns dias, já está descascando. Porque essa pele aqui de baixo está crescendo e fazendo com que a pele morta pelo sol descasque rapidamente. No intestino ou em epitélio em geral, esse ciclo demora 24 horas. Mas existem tecidos, como o fígado, por exemplo, que também é capaz de se regenerar, mas esse ciclo demora meses, tá? E não horas. Então, a regeneração do fígado é mais lenta que da pele, mas ele regenera. Por que é mais lenta? Porque essa fase G1 é mais demorada. Já os ossos também são possíveis de se regenerar, mas também demoram meses essa fase G1, tá? Até que a gente consiga fazer uma proliferação suficiente. Tá? Então, dependendo do tecido, essa fase G1 vai ter um tempo bem variável. Tá? Mas uma vez que ultrapassou essa fase G1 da intérfase, a fase S, G2 e M elas vão ocorrer num tempo mais ou menos consistente. E olha só como varia esses tempos de proliferação dependendo do organismo. Como eu disse, mamífero, o ciclo celular demora em torno de 24 horas. Já leveduras, 90 minutos e bactérias, 20 minutos. Se eu coloco uma célula de mamífero numa placa de cultura e uma bactéria, uma única, numa placa de cultura, no dia seguinte eu vou ter duas células de mamífero, porque elas demoram 24 horas para dividir. E eu vou ter bilhões de bactérias, porque o ciclo dela é muito mais curto, 20 minutos. Bilhões, façam o cálculo que vocês vão ver que vão ser bilhões de bactérias a partir de uma única bactéria. Por que isso? Porque são células muito mais simples, o genoma é muito menor nas bactérias. Tá? Mas vamos ver o que acontece em cada uma dessas fases do ciclo celular. Primeiramente, a fase G1 do ciclo. Essa é a fase que se inicia logo após a divisão anterior. Acabando a fase M, a célula já entra, olha, em G1. Ela é o início do ciclo celular. Tá? Nesta fase, as células filhas, elas crescem, aumentam seu volume, sintetizam membrana, organelas novas para adquirir volume semelhante à célula-mãe. A maioria das células se encontram nessa fase, tá? Com pouquíssimas exceções de células que não estão mais ciclando, as células estão em G1. Então, por exemplo, neurônios, células do coração, elas não ciclam mais. Então, elas estão no chamado G0, elas saíram do ciclo celular. Tá? Mas as outras células, a maior parte delas, estão em G1, estão nesse processo de ciclo. Ah, professor, mas as células funcionam durante o ciclo celular? Elas têm metabolismo? Sim, durante a intérfase, durante toda essa etapa aqui, olha, de G1, S e G2, as células estão metabolicamente ativas. Elas estão funcionando e executando a sua função dentro do tecido. Somente na fase M, que é a menor de todas, que elas param o seu metabolismo e focam na segregação do DNA e na divisão da célula. Logo em seguida, elas já assumem a sua função metabólica novamente. Tá? Fase S do ciclo, simples, é a fase onde ocorre a síntese do DNA, onde o DNA é replicado. Só aqui o DNA é replicado. Tá? Fase G2 é logo depois da fase S. A célula novamente cresce, tá?
e ocorre o preparo para a divisão celular. Depois da fase de intervalo 2, ocorre a fase M, onde o material genético duplicado vai ser dividido ao meio para as células filhas e depois essa célula vai ser dividida em duas células filhas. Ocorrer a citocinese. Falei para vocês que esse processo daqui, de ciclo celular, existe um controle proteico. Tem várias proteínas aqui no meio atuando que controlam o ciclo celular. Então vejam, todas essas etapas aqui ocorrem como se fosse um relógio, tá? Então isso aqui é como se fosse um ponteiro do relógio e ele vai girando assim, olha. Então cada etapa ela acontece de forma sequencial. Por exemplo, se eu cheguei na fase S, não tem como eu voltar para a fase G1. Se eu cheguei na fase G2, não tem como eu voltar para a fase S, porque ela é sempre controlada por essas proteínas para seguir um único sentido. E durante esse ciclo, existem 3 pontos aonde o status da célula é verificado. Esses pontos são chamados de pontos de verificação. Tá? Nesses pontos, aqui, olha, existe um ponto aqui e um ponto aqui de verificação. E em cada um desses pontos, que vocês vão ter que saber, existe uma verificação dentro da célula e até lá de fora da célula para ver se está tudo ok e se o ciclo pode continuar. Então, o primeiro ponto de verificação, tá, é chamado, ou ponto de checagem, também vai receber esse nome, tá? Ou pontos de checagem, é o ponto chamado ponto de início, tá? Que é um ponto entre G1, é de ponto de passagem de G1 para S, tá? Nesse ponto aqui de verificação, a célula basicamente checa se o ambiente é favorável, tá? Se está tranquilo, se está favorável o ambiente. Por quê? Ela vai ver se, por exemplo, existem sinais vindo de fora da célula dizendo para ela, olha, está na hora de proliferar. Por exemplo, células vizinhas, tá? Hormônios distantes, ou inclusive se há nutrientes para ela o suficiente para ela se dividir em duas células filhas. Se não houver nutrientes, ou se houver, por exemplo, sinal de uma vizinha, olha, o tecido já está muito cheio, não prolifere. Isso é um sinal que ela vai interpretar para, olha, então não está na hora de eu sair de G1 ainda, deixa eu continuar em G1. Ou então tem um hormônio chegando nessa célula, por exemplo, hormônio do crescimento, testosterona para alguns órgãos, insulina para outros órgãos, está no momento de proliferar. Aí essa célula prolifera, entra no ciclo celular e entra aqui na fase S do ciclo, tá? Uma vez que ela passou esse ponto de checagem, ela vai executar todas essas etapas aqui, olha. Ela vai replicar todo o genoma e vai parar no próximo ponto de checagem, tá? Que é o ponto de checagem de entrada na mitose. Tá? Então, aqui no ponto de início, ela checa se o ambiente é favorável. Já aqui no ponto de passagem, de verificação G2M, ou ponto de entrada em mitose, ela novamente vai ver se o ambiente está favorável. Se tem algum sinal falando, olha, para aqui. Tá? E outra coisa muito importante, ela vai verificar se o DNA foi replicado corretamente aqui em S. Tá? Então ela vai ver se houve algum erro nessa replicação do DNA. Porque se houver erro, isso pode gerar uma mutação nas células filhas, o que pode ser negativo para a célula. Então aqui, se houver erro, ela para o ciclo aqui. E aí ela tem duas opções. Ela vai tentar corrigir esse erro, tá? Se for possível corrigir, ela segue em diante. Ou se não for possível corrigir, ela vai morrer por apoptose. Então, se o erro for muito grande, a célula morre.
porque é melhor morrer do que gerar uma célula mutada. Certo, gente? Por último, nós vamos para o ponto de checagem que ocorre aqui na fase M do ciclo, que é o último ponto de verificação ou de checagem. Nesse ponto, o que ele verifica? Se todos os cromossomos estão ligados ao fuso mitótico. Isso nós vamos entender mais para frente. Essa verificação ocorre nessa etapa, olha, entre a metáfase e a anáfase. Tá? Então, esse ponto de verificação vai checar se todos os cromossomos estão ligados ao fuso e se vai poder ocorrer a segregação do DNA de forma correta. Tá? Então, olhem só, para que a célula se duplique de forma precisa, tem que haver condições ambientais para que ela prolifere. Nutrientes, fatores de crescimento, fatores de inibição da proliferação têm que estar ausentes. Essa checagem ocorre nessa etapa, olha, de S/G1. Se não há danos no DNA, na replicação, essa checagem ocorre aqui, olha, em G2/M. E se não há problemas na formação do fuso mitótico, se não vai haver problemas na segregação do DNA, que ocorre aqui, olha, na checagem, na transição entre metáfase e anáfase. Certo, gente? Assim, o ciclo celular possui as seguintes características. Ele funciona como um relógio, onde liga cada evento em momentos específicos. Tá? Então, é um relógio que ele vai rodando, por isso que é um ciclo, e a cada vez que aquele ponteiro passa, ele liga um determinado evento dentro da célula. Isso ordena os eventos dentro da célula e garante que cada evento só ocorra uma vez por ciclo. Por exemplo, a célula não segrega 2 vezes o genoma, a célula não replica 2 vezes o genoma. Além disso, ela garante que uma etapa seja completada antes que a próxima comece. Imagina se as células começam a segregar o DNA antes de acabar completamente a replicação do DNA. Isso vai ser um desastre para a célula. Ele é robusto. Mesmo com alguns problemas, ele pode ocorrer. Ou seja, a célula possui mecanismos de correção de problemas ao longo do ciclo. Então eu falei aqui, olha, que se houver danos no DNA, a célula consegue ou resolver esse problema ou matar a célula, tá? Então existem mecanismos de soluções de problemas. Ele não é igual um relógio que se uma engrenagem para, o relógio para todo e não volta a funcionar mais. Existem mecanismos acessórios do ciclo que resolvem problemas que podem ocorrer. Tá? Ele é completamente adaptável a tipos celulares diferentes. Gente, nós temos mais de 200 tecidos diferentes no nosso corpo. 200. Cada um deles vai ter um ciclo celular diferente. Um G1 que vai responder a sinais diferentes. Então, por exemplo, células do fígado respondem a um determinado hormônio. Já células musculares respondem a outro hormônio, a outras modificações ambientais. Tá? Se eu bebo muito, o meu fígado vai crescer. Por que ele vai crescer? Porque é ele que vai metabolizar esse álcool. Tá? Então, ele quem vai crescer. Já meus músculos, não vão crescer com álcool. Não é um estímulo proliferativo. Certo? E isso, então, vai permitir que cada tecido tenha uma resposta proliferativa diferente a um determinado sinal. E o principal do ciclo, e são as únicas proteínas do ciclo que eu vou falar para vocês. Existem centenas de outras proteínas envolvidas no ciclo celular. Eu só quero que vocês decorem 2, tá? Que são as que funcionam como interruptores. Gente, interruptor é igual interruptor de tomada que tem na nossa parede.
tá? Que tem uma parte que é on e uma parte que é off, tá? Que vão controlar, esses interruptores vão ser proteínas, gente, eu estou escrevendo esse T toda hora. São proteínas que vão controlar quando a célula está pronta para passar para a próxima etapa do ciclo, tá? Vou falar de duas principais. Então, olhem só, quem controla o ciclo celular? Como eu falei para vocês, são duas principais proteínas, tá? Que funcionam como interruptores. Então, esses pontos de checagem, tá? Funcionam através de sensores que previnem o início da próxima etapa, se a anterior não estiver pronta. Então, são proteínas que previnem se a célula vai passar para o ciclo ou não vão passar, se vai estar no on ou se vai estar no off do ciclo celular. O ciclo celular, então, funciona com interruptores do tipo tudo ou nada. Gente, é igual o nosso interruptor da tomada ali, da parede, que acende a luz. Se eu ligo ele, por exemplo, aqui, esse interruptor daqui é um tipo tudo ou nada. Se eu mostrar para vocês, ó. Tá? Se eu ligo ele, a luz liga. Se eu desligo, ela desliga. Não tem meio ligado, olha. Se eu vou passando aqui, olha, ele já liga completamente. Esse tipo de interruptor, ele é um interruptor do tipo tudo ou nada. Essas proteínas vão funcionar da mesma forma. No tipo de interruptores, tudo ou nada. Ou a célula passa para a próxima etapa do ciclo, ou ela fica parada naquela etapa que ela está. Tá? Quem são os interruptores? Os interruptores vão ser essas proteínas aqui, olha, chamadas de CDK. CDK porque são sinases dependentes de ciclinas. K em inglês é sinase, tá? Sinases são o quê? Sinases são todas as proteínas que fosforilam outras proteínas. Essas proteínas aqui, CDKs, elas estão inativas na célula que não está ciclando. Tá? Então, assim, ela está desligada, ela está no off. Mas elas podem ser ligadas por quem? Quem ativa as sinases dependentes de ciclina? Gente, está no próprio nome dela. Quem ativa as sinases dependentes de ciclina são outras proteínas chamadas de ciclinas. Essa proteína verdezinha aqui, quando se liga na CDK, faz com que a CDK mude de conformação e se torne ativa. Então, olha, essa CDK, quando se liga à ciclina, ela passa para o ON. Ela muda de conformação, exatamente igual a um interruptor. Quando eu aperto ele, eu estou mudando a forma dele. Isso é mudar de conformação. E agora ele liga. Ele liga o quê? A capacidade dessa proteína de fosforilar vários alvos, de adicionar fosfato inorgânico em várias outras proteínas. Ah, professor, e o que isso faz? Isso faz com que esse fosfato inorgânico mude a conformação dessas outras proteínas, que vão ser proteínas X, Y e Z, e agora essas proteínas vão ser ativadas e elas vão executar suas funções. Então, CDK ativa, através de fosforilações, várias outras proteínas, que vão agora executar a sua função e permitir a passagem do ciclo celular. Entenderam isso, gente? Então, só se eu ligar aqui a CDK através da ligação da ciclina, ligando aqui, essa CDK ela mudou de conformação, fosforila várias outras proteínas, ativando-as, levando então que elas prossigam com a máquina de proliferação celular. Por isso que essas duas proteínas são as centrais.
porque elas que são o interruptor e o dedo que liga ou desliga esse interruptor. Certo? Então, a ligação das ciclinas com as CDKs indica para que o ciclo passe para a próxima etapa. Eu ligo esse interruptor e agora a célula pode, olha, passar daqui para cá e concluir essas etapas. Eu liguei o interruptor, eu liguei a maquinaria para que ocorra a síntese aqui do DNA e a entrada na fase G2 logo em seguida. Chega aqui, tem outro interruptor. Chega aqui, tem outro interruptor que tem que ser ligado. Certo? Então, como nós vimos, o interruptor é a CDK. E o dedo que vai ligar ou desligar esse interruptor é a ciclina. Se essa proteína ciclina está ligada à CDK, o interruptor está ligado. Se ciclina está desligada, o interruptor está desligado. Tá? Então, olhem só, não precisem decorar isso, tá? Não precisa decorar isso daqui, olha. Esquece isso. Mas, olhem só, para cada etapa do ciclo, por exemplo, G1, para a fase G1, para a fase G1/S, para a fase S e para a fase M, eu vou ter diferentes CDKs e diferentes ciclinas que vão ligar. Gente, isso faz sentido, né? Para eu ligar cada etapa do ciclo, eu vou ter que ter interruptores diferentes e dedos diferentes para ligar cada etapa. Tá? A única coisa que eu gostaria que vocês lembrassem é isso. Olha, eu vou ter uma CDK ciclina G1 para lhe passar, para prosseguir na fase G1. Eu vou ter que ter um complexo CDK G1/S para prosseguir para a fase S do ciclo. Eu vou ter que ter um CDK S, ciclina S, para prosseguir na fase S, e M, e assim consecutivamente. O nome de cada ciclina e o nome de cada CDK não precisem decorar. Tá? Isso daqui é difícil decorar, ainda mais que não tem uma ordem muito clara. Tá bom? Mas saibam que para cada fase do ciclo e para cada ponto de checagem, eu vou ter uma CDK diferente, um interruptor diferente e um dedo diferente para apertar. Ou seja, uma ciclina diferente. E como é que funcionam essas ciclinas? Gente, eu não posso estar ligando toda hora esses interruptores. Certo? Eu não posso estar toda hora ligando esses interruptores. Porque se eu ligar todos esses interruptores, a célula vai ciclar direto. Ela vai estar sempre ciclando, sem controle nenhum. E isso acontece, sim, em células cancerígenas. Em células cancerígenas, eu tenho descontrole desses dedos, das ciclinas, ou desses CDKs, dos interruptores. Em células tumorais, a célula está toda hora ciclando, sem controle. Mas na célula normal, eu tenho que ter um controle. E como eu controlo o ciclo celular? Bom, gente, se a gente olhar na nossa casa, a gente vai ver os interruptores estão sempre presentes. Então, as CDKs estão sempre presentes. Essas proteínas são constantes nas células. Constantes. Os interruptores estão sempre presentes na célula. O que muda na nossa casa, por exemplo, é se o dedo existe para ligar ou desligar determinado interruptor. A mesma coisa acontece na célula. Esses dedos aqui, as ciclinas, elas podem existir ou não existir na célula. Se eles não existirem, eu não vou estar ligando os interruptores e a célula não vai estar ciclando. Então, olha como que isso funciona. Os níveis de expressão de ciclina, ou seja, o nível de proteína dessas ciclinas, variam ao longo do ciclo celular. As células que não estão ciclando, por exemplo, neurônios, tá? Células do coração que não estão ciclando, não possuem ciclinas no seu interior, nenhuma ciclina. Mas possuem todos os CDKs, mas estão desligados.
tá? Ah, professor, e se a célula quer entrar na fase G1? Se ela quiser começar a ciclar, opa, aí essa célula vai ter que começar a expressar a ciclina de G1. O que é expressar? A gente já viu lá atrás, é produzir a proteína. Então, olha só, se a célula para entrar em G1, ela tem que começar a expressar ciclina D. Ah, então tá bom, então ela começou a ciclar. Vai chegar uma etapa aqui, olha, de checagem. Qual ciclina que ela precisa começar a produzir aqui? Opa, nessa fase de checagem, ela começa a produzir ciclina E. E a ciclina anterior, professor? Deixa de ser expressa, é degradada. Ah, então entrou na fase S. Aí ela vai prosseguindo aqui. No meio da fase S, ela precisa produzir essa proteína, olha, de fase S. Então, a ciclina A começa a ser produzida. E a anterior é degradada. E assim vai até chegar no final do ciclo. Ah, então aqui, olha, para passar para a fase M, ela precisa da ciclina B. E a anterior é degradada. Então, os níveis de proteínas de cada etapa, de dedos, sobem e descem, tá? Em cada fase do ciclo. Então, olha só, em G1 é produzida a proteína de G1, ciclina G1/S. Depois é produzida a ciclina da fase S. Depois é produzida a ciclina da fase M. Depois, todas são degradadas. Então, se a gente ver o nível da proteína da ciclina azul aqui, ela sobe até que a proteína, a célula passe do ciclo e depois cai. Da roxinha aqui, da laranjinha, ela sobe, se mantém durante a fase S, depois ela cai. Da verdinha, ela sobe, se mantém durante a fase M, depois ela cai. Então, o nível de expressão das ciclinas é cíclico. Por isso que elas recebem esse nome de ciclinas, porque os níveis dela aumenta e diminuem ao longo do ciclo celular. Tá? Então, o ciclo celular depende da produção e degradação dessas ciclinas, dos dedos que vão ligar as CDKs. Então, olhem só, gente, só para vocês entenderem o que essas CDKs regulam. Então, quando eu ativo a CDK, então quando a ciclina se liga na CDK, elas vão fosforilar vários alvos. Vão adicionar fosfato à proteína X, Y e Z. Essa fosforilação dos alvos vai fazer com que o ciclo prossiga. Mas, de fato, o que está acontecendo? O que essas CDKs fosforilam para ativar essa processão do ciclo? Então, olhem só. Resumidamente, essa tabela faz um apanhado de dados. Então, olha, quando eu tenho ligação de CDK mais ciclina, da fase G1/S, que é aquele ponto de checagem de início, o que é checado? Se há condições ambientais para proliferar, se há nutrientes, se há fatores de crescimento. E o que esse complexo aqui, CDK mais ciclina, faz? Eles fosforilam vários alvos que vão levar à ativação da DNA polimerase, permitindo a replicação do DNA, que vão levar ao crescimento da célula e das organelas, à duplicação do centrosomo e à expressão de estonas. Então, esses alvos daqui vão fazer esses fenótipos aqui, tá? Ah, então no ponto de G2M, aqui, olha, o que vai acontecer? Primeiro, vai ser checado se não há dano no DNA. Se não houver dano no DNA, essa ciclina, a ciclina de fase M, vai ser produzida. E eu vou ativar esse complexo, CDK mais ciclina da fase M. O que isso aqui vai fazer? Eles vão fosforilar quem? Vão fosforilar e levar a dissolução da lâmina nuclear, levando a dissolução do núcleo, vão levar à formação do fuso mitótico e vão levar à condensação do DNA, preparando a célula para segregar o DNA.
Por último, se não houver problemas na formação desse fuso mitótico, a célula, então, vai entrar na fase de citocinese, que é a ponto de checagem para a anáfase e citocinese. Ponto de checagem entre a metáfase e anáfase. Tá? O que vai ser ativado aqui? Um outro complexo, CDK e ciclina, que vão levar à quebra das coenzinas e vão induzir a citocinese. Então, esse complexo daqui de CDK mais ciclina vai induzir esse ponto daqui, que nós vamos ver agora alguma dessas etapas de forma molecular. Afinal de contas, é uma aula de biologia molecular também. O que acontece, então? Então, ao longo do ciclo celular, as ciclinas elas vão ser produzidas, sintetizadas, ou seja, transcritas e traduzidas em proteínas, elas vão ativar determinada CDK e logo depois elas vão ser, degradadas. Na próxima etapa, uma nova ciclina vai ser traduzida, vai ativar uma determinada CDK e logo em seguida é degradada. E isso acontece de forma cíclica, seguindo o ciclo celular. Então, o primeiro complexo importante para o ciclo da célula é esse daqui, olha, que é o ponto de verificação de início, ou ponto de checagem de início, que forma um complexo G1/S de ciclina CDK. O que esse complexo faz na célula? Olha só, esse complexo ciclina CDK da fase G1, ela vai fazer o início da replicação do genoma. Então, olhem só, naquelas origens de replicação que nós vimos lá na aula, lá atrás de estrutura da cromatina, nessa passagem aqui, olha, de G1/S, esse complexo aqui de CDK G1/S, elas vão estimular o quê? Que essa região aqui, origens de replicação, elas se abram. Então, olha só, essas forquilhas, essas origens de replicação, vão fazer uma bolha, olha, de replicação. O DNA se abre aqui, permitindo que a replicação ocorra, gerando, olha, duas forquilhas de replicação, como nós vimos. Uma vai correr nessa direção e a outra naquela direção. Já essa daqui vai correr nessa direção e a outra na outra direção. Então, esse complexo G1/S vai levar à formação das forquilhas de replicação e vão ativar a DNA polimerase, todo aquele complexo para levar à replicação do genoma. Tá? Então, esse processo daqui, essas CDKs, vão permitir que sejam geradas as duas cromátides irmãs. Cromátides irmãs. Tá? Que são essas daqui, olha. Tá? Uma cromátide irmã e a outra cromátide irmã aqui, ó. Tá? Depois da fase S, vem a fase M, e essas cromátides irmãs, olha, essa daqui vai para um lado e essa daqui vai para outro lado, vão ser segregadas. Então, esse complexo G1/S permite a replicação do genoma. E essas duas cromátides irmãs aqui vão ser mantidas unidas por algumas proteínas, até que chegue a fase M do ciclo. Quais são os nomes dessas proteínas que mantêm as cromátides irmãs unidas? São essas proteínazinhas aqui, olha, verdezinhas, chamadas coenzinas. As coenzinas são proteínas verdezinhas que funcionam como se fossem grampos de cabelo, olha. Elas prendem as duas cromátides recém-replicadas, ou seja, cromátides irmãs, unidas, olha, até a fase M. Então, olha aqui, uma cromátide irmã aqui, outra cromátide irmã aqui. Essas coenzinas, olha, são essas proteínazinhas
que mantém elas unidas, olha. Tá? Então, essas proteínas são produzidas na fase S, por aquele complexo CDK que nós vimos lá. Tá? Elas mantêm as cromátides unidas até o meio da mitose, quando elas vão ser quebradas, permitindo a segregação das cromátides irmãs, metade para um lado, metade para o outro lado. Tá? Então, as coenzinas só vão ser quebradas aqui, olha, no meio da fase M do ciclo. Quem estimula essa quebra vai ser outro complexo ciclina CDK, que nós vamos ver mais para frente. Tá? Então, essas coenzinas são importantes serem produzidas durante a fase S, porque elas vão manter as cromátides irmãs unidas. E no próximo ponto de checagem, que é esse daqui, olha, entrada na fase M, o que acontece? O que esse complexo ciclina CDK faz? Bom, eles vão atuar ativando diversas ciclinas importantes para essa etapa. Tá? Quais são? Elas vão levar à fosforilação, elas são quinases, afinal de contas, da lâmina nuclear, tá? Que são filamentos intermediários, provocando a fragmentação da lâmina nuclear e fragmentação do envoltório nuclear. Ou seja, nessa etapa, o núcleo que antes era mantido por essa lâmina nuclear no seu interior, ele vai ser dissolvido. O núcleo deixa de existir na fase M do ciclo, como nós vamos ver. Quem faz essa dissolução? Esse complexo de ciclinas aqui, olha, G2M/CDK. Também levam à fosforilação de uma proteína chamada condensina, prima daquela coenzina, mas diferente. A condensina, ela vai condensar os cromossomos, tá? Então, nós vimos que na fase M, o cromossomo chega no seu mais alto grau de compactação. Então, quem faz esse mais alto grau de compactação são essas condensinas. Elas levam o cromossomo ao grau de compactação que nós vimos lá atrás, que são os cromossomos mitóticos, tá? Que só acontece durante a fase M do ciclo. Nós vamos ver isso mais para frente. E também ocorre a fosforilação de proteínas associadas ao microtúbulo, formando o fuso mitótico, que nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Mas ele que vai ser importante para a segregação do DNA. Tá? Então, olhem só, eu vou ter dissolução do núcleo, condensação do cromossomo, depois separação das cromátides irmãs e segregação do DNA pelo fuso mitótico. Ou seja, essas ciclinas CDKs vão preparar a célula para que ocorra a segregação do DNA, tá? Como nós vamos ver. Então, nessa etapa, essas ciclinas aqui CDKs, esses interruptores, eles vão ativar a condensina. A condensina, olha, é muito parecido com a coenzina. Parece um grampo de cabelo, só que ao invés de elas se ligarem em duas cromátides irmãs e manter elas juntas, ela se liga na mesma cromátide irmã e faz como se fossem, olha, rolos de cabelo. Então, se eu pego o meu cabelo longo e boto aqueles rolos de cabelo e boto um grampo ali, o comprimento do meu cabelo encurta, fica menor. Meu cabelo fica condensado. É isso que ela faz com o DNA. Ela enrola o DNA e condensa ele. Essa condensação do DNA facilita no momento da segregação. É muito mais fácil separar esse DNA todo condensadinho, metade para um lado e metade para o outro, do que ele todo espalhado pela célula. Então, olha só, somente na fase M do ciclo celular que ocorre a condensação no seu mais alto grau, que é o cromossomo mitótico. Quem faz isso são as condensinas, tá? Então, aquilo que a gente vê em filme, o cara pega a célula, bota embaixo do microscópio e vê o DNA aqui, só acontece na menor parte das células do meu corpo estão nessa etapa.
só acontece naquela 1 horinha da fase M do ciclo, tá? E num pedaço da fase M. Tá? Então, gente, vocês entenderam nessa primeira parte da aula essas etapas do ciclo celular. O que é fase G1, fase S, fase G2, fase M e quais são as proteínas ou interruptores que regulam essas etapas. São duas principais. O interruptor propriamente dito, que são as CDKs, quinases ou sinases dependentes de ciclinas. Essas proteínas são os interruptores. O dedo que vai ligar e desligar esse interruptor são outras proteínas chamadas ciclinas. A existência dela é muito volúvel, tá? Ela varia muito drasticamente a quantidade de expressão dessa proteína ciclina. Então, se ela existe na célula, ela vai ligar na CDK e o ciclo vai ter prosseguimento. Logo depois que o ciclo tem prosseguimento, ela é degradada, ela deixa de existir. E essa CDK, esse interruptor, desliga. E aí você passou para a próxima etapa do ciclo. Outras CDKs vão ser ativadas, tá? Então, depois de toda essa preparação do ciclo celular, a gente chega numa das etapas mais bonitas do ciclo e mais complexas, que é a fase M do ciclo, que é a fase de mitose e divisão celular. Aqui nós entramos na segunda etapa da aula. Nós vamos ver o que acontece nessa etapa do ciclo de divisão celular. Então, a mitose, o objetivo principal da mitose é segregar ou dividir o DNA em duas partes iguais, tá? E é um processo disparado por esse interruptor das ciclinas ligado a MCDK. O que acontece na fase M? Bom, uma única célula, ela começa a se alongar, então você vê que ela formou aqui como se fosse um charutinho, olha, tá? E depois ela começa a se dividir em duas, olha só, aqui, dando origem a duas células filhas. Nesse processo, o que é importante é que o genoma que está aqui dentro dessa célula seja segregado em partes iguais, metade para uma célula, metade para outra célula, tá? Para que eu não gere células diferentes uma da outra. O ciclo, a fase M do ciclo, a fase de mitose do ciclo, é dividida em 6 partes, tá? Que são prófase, pró-metáfase, antecede a metáfase, e aqui é o meio. Aqui eu tenho o ponto de checagem. Ponto de checagem entre metáfase e anáfase. Aqui ela para e vê se está tudo bem. Depois da metáfase, eu tenho a anáfase, telófase e citocinese. Aí a célula continua. Logo depois aqui, já vai começar a G1. Logo antes daqui, eu tenho G2. Tá? Essa fase daqui são a fase M do ciclo. Certo, gente? Então vamos ver o que acontece em cada uma dessas etapas da fase M. Tá? Elas são eventos contínuos, elas acontecem em como se fosse uma coisa embolada com a outra, não tem pausa entre um e outro. A única pausa que ocorre é aqui, olha, nesse ponto de checagem. Aqui a célula para até que toda a maquinaria tenha terminado essa metáfase. Daí que ela vai passar para a anáfase. Só aqui que tem a checagem, a parada desse ciclo. Então, gente, olha que lindas são essas figuras. São microscopias de fluorescência, onde eu estou marcando com o anticorpo verde os microtúbulos e em fluoróforo vermelho o DNA da célula. É importante vocês conseguirem olhar para essas microscopias e entender o que está acontecendo, tá? Então, olhem, primeiramente eu vou mostrar para vocês só a diferença entre elas, mas depois eu vou explicar o que está acontecendo.
Então, olha aqui como o DNA, olha, está dentro do núcleo ainda, tá? Redondinho. E como esses fusos mitóticos, fusos, gente, são divisões. Eu tenho dois fusos aqui, ó, dois polos do fuso. Olha como que isso aqui ainda está bem desorganizado na prometáfase, na prófase. Na prometáfase, olha como o DNA já está menor e mais gordinho. Olha como esse fuso já começou a se organizar. Na metáfase, olha como o fuso já está bem, olha, metade de um lado e metade do outro, e todo o DNA está no meio da célula. Tá? Depois, na anáfase, olha como o DNA já está sendo puxado para um lado, ele está vindo para cá, e a outra metade está sendo puxada para lá. Puxada por quê? Olha só, o DNA é como se fosse meu braço. Quando eu puxo ele por aqui, olha, ele dobra. Meu braço dobra. Se ele está esticado, eu puxo ele, ele dobra. Então, olha como todas as perninhas deles, olha, estão sendo dobradas para cá, ó. Todas estão dobradas para lá. Quer dizer que ele está sendo puxado nessa direção, ó. Então, nessa anáfase, começou a segregação do DNA. Na telófase, olha, o DNA chegou aqui, olha, no final do fuso. E na citocinese está ocorrendo a divisão dessa célula. Tá? Então, vamos ver agora, passo a passo, cada uma dessas etapas. Então, uma célula em divisão é bastante diferente de uma célula em interfase. Numa célula, naquela fase G1, S, G2. Uma célula que está metabolicamente ativa. Em três características. Na fase M do ciclo, o envelope nuclear, ela se dissolve, desaparece o núcleo na fase M. Além disso, os cromossomos que estão descompactados na intérfase se compactam em cromossomos mitóticos. Então, os cromossomos chegam, se condensam no mais alto grau de condensação. E, além disso, os microtúbulos se rearranjam, dando origem ao fuso acromático ou fuso mitótico. Então, os microtúbulos, que antes estavam carregando vesículas de um lado para o outro, organizando as organelas, o microtúbulo agora vai formar o fuso mitótico ou fuso acromático, que vai ter uma principal função segregar o DNA, metade para um lado, metade para o outro da célula. E mais, as organelas, por exemplo, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndrias, todas essas organelas, elas vão se fragmentar. E elas não são segregadas de um lado para o outro da célula. O microtúbulo não vai fazer divisão, chamada divisão a mendeliana, metade para um lado e metade para o outro. É aleatório. Elas se fragmentam e quando a célula se divide ao meio, mais ou menos metade vai para um lado, mais ou menos metade vai para o outro. Tá? Mas essa fragmentação permite que pelo menos metade, um pedacinho vá para um lado, outro pedacinho vai para o outro. Depois elas se reestruturam. As células se soltam uma da outra, então as células que estavam formando aqui, olha, tecidos bem definidos, olha, a célula que está proliferando, ela se solta das vizinhas. Ela vira uma bolinha, olha, e ela se solta das vizinhas. Tá? Então essa célula aqui agora vai se dividir, dando origem a duas. Depois, elas se reconectam ao tecido. Tá? E ocorre uma intensa reorganização do citoesqueleto de actina. Então vejam que é um processo nessa fase M rápido, todo ele acontece em 1 hora, tá? E intenso. O citoesqueleto inteiro se reorganiza, as organelas inteiras se reorganizam, a célula se solta do tecido. Então é bem intenso esse processo da fase M e curto. Então olha só o que acontece na sequência de eventos. Na fase G1, a célula está somente vivendo e crescendo.
Quando ela entra na fase G2M, ocorre a duplicação do genoma. Tá? Na fase S, ocorre a duplicação do genoma. Mas não só isso. O centrosomo, que é a origem dos microtúbulos, olha, que só tinha um par de centríolos no meio, o centrosomo também se duplica. Só que ele se mantém unido, olha. Um grande centrosomão aqui, ó. Tá? Aí a célula entra na fase M, aqui, ó, a entrada na fase M. Então a gente começa aqui na prófase, tá? O que acontece na prófase? Os centrosomos começam a se separar, formando, olha, os fusos, começando a formar o fuso mitótico, que é essa separação dos centrosomos. E olha o DNA aqui, que estava todo descompactado, a condensina começa a compactar esse DNA. Ele começa a ficar mais denso, tá? Na prófase. No meio da prófase, olha só, o fuso mitótico já se separou bem, tá? E o DNA já está bem mais condensado, tá? Na metáfase, olha o que acontece. O núcleo já se desfez e o DNA está no seu grau mais alto de condensação, chamado de DNA, o cromossomo mitótico. O fuso, olha, cada um está em um polo da célula. Polo da célula, em um canto da célula, né? E a célula está aqui, ó. Certo? E agora o que vai acontecer aqui entre a metáfase e a anáfase? Esses cromossomos, olha, vão ser separados, metade vai para um lado, a metade vai para o outro. Depois, na citocinese, o núcleo se refaz e a célula se divide em duas. Tá? Então, essas etapas acontecem de forma cíclica, sendo aqui a fase M. Vamos ver o que acontece em cada etapa da fase M. Na prófase ocorre a duplicação do centrosomo. Nessa etapa, olha, os centrosomos se separam e vai cada um para um lado, formando o fuso mitótico. O DNA começa a se compactar através da produção da condensina. Então, vocês começam a ver o DNA, olha, de uma forma bem mais compactada. Certo? E o fuso mitótico começa a se formar. Ou seja, aqui está um centrosomo, olha, origem dos microtúbulos, outro centrosomo, e eles começam a se separar um do outro. Certo? Prófase. Então, olha, o DNA que estava numa forma descondensada na intérfase se condensa em cromossomo mitótico. Ah, professor, e por que ele fica parecendo um X assim? Na verdade, aqui eu tenho as condensinas, olha, ligando eles. Aquelas proteínazinhas igual em grampo, ligando eles, tá? E aqui eu tenho uma cromátide irmã e aqui é outra cromátide irmã. Por isso que ele parece um X. Vai chegar um momento da fase M que essas condensinas vão ser quebradas e uma vai para um lado, a outra cromátide irmã vai para o outro lado. Então, as condensinas compactam o DNA no cromossomo mitótico, através de gasto de ATP, tá, gente? Tudo aqui tem gasto de ATP. Prometáfase. Na prometáfase, o principal que acontece é uma fragmentação generalizada na célula. Então, ocorre fragmentação do núcleo. Vocês notem, olha, que o DNA aqui, olha, estava dentro do núcleo, olha. Você consegue ver claramente aqui os contornos do núcleo, ó. Tá? Já aqui na prometáfase, o DNA já não está dentro do núcleo. Então, houve fragmentação do envoltório nuclear, fragmentação das organelas, tá? E agora que o DNA já não está dentro do núcleo, o DNA consegue se ligar nos microtúbulos. Então, o fuso mitótico ou acromático se liga ao cromossomo, ao cinetocoro dos cromossomos. Então, olhem só, nos cromossomos existe uma região
do cromossomo chamado a centrômero, que nós vimos lá na aula de núcleo. Então, cada cromossomo tem uma região centromérica. Aqui é o centrômero dela, tá? No centrômero, que é uma sequência de DNA, se ligam diversas proteínas. Aqui tem proteínas que se ligam ao centrômero, formando uma placa. Essa placa proteica é chamada de cinetocoro, tá? A esse cinetocoro se liga os microtúbulos do fuso. Então, olha, os microtúbulos se ligam a esse cinetocoro, ó, tá? A essas proteínas. Então, olhem só, gente, um fuso, um centrosomo está aqui, o outro centrosomo vai estar aqui, olha. Metade, olha, uma cromátide irmã vai se ligar a um centrosomo e a outra cromátide irmã vai se ligar a outro centrosomo. Depois, um vai puxar uma cromátide irmã para um lado e o outro vai puxar a outra cromátide irmã para o outro lado. Assim que eu vou garantir que metade do genoma vá para um lado da célula e a outra metade para o outro lado. Por quê? Porque cada cromossomo possui uma única região centromérica, onde se forma um cinetocoro, aonde vai se ligar os microtúbulos. Tá? Então, olhem só para vocês verem, não precisa decorar nada daqui, tá, gente? O cinetocoro, então, é uma placa proteica, tá? Que vai se ligar, forma uma estrutura em forma de anel, por onde o microtúbulo entra, olha, nessa placa de anel, tá? Depois, esse microtúbulo vai puxar essa placa em uma direção. Olha como é bonito isso, gente. Então, a extremidade mais do microtúbulo se encaixa no cinetocoro, tá? Isso acontece na prometáfase. Então, agora que os cromossomos estão no citoplasma, eles estão acessíveis aos microtúbulos. Os microtúbulos, olha, começam a ligar aos cromossomos compactados já. E aí o que acontece? Gente, esse centrosomo vai puxar para cá. Esse centrosomo vai puxar para lá. E aí vira um cabo de guerra. Eles vão puxando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até que acontece o quê? Até que acontece que todos os cromossomos chegam no meio da célula. Então, só quando todos os cromossomos, olha, metade ligado a um fuso mitótico e metade ligado a outro fuso mitótico, chegam no meio da célula, desenhe meio mal esse fuso, gente, esse polo do fuso. Chegam no meio da célula, todos eles ligados aqui pelas coesinas. Só quando todos os cromossomos chegam no meio da célula, formando uma placa, a gente chama isso aqui de placa, ó. Formando uma placa metafásica, é que a célula está na metáfase, tá? Onde todos os cromossomos estão no meio da célula. Então, a célula vai ficar entre a prometáfase e metáfase até que todos os cromossomos estejam no meio da célula. A célula tem que garantir que todas as cromátides irmãs estão ligados em fusos opostos. Porque esse daqui é o ponto de verificação. Assim que todos os cromossomos garantidamente estão ligados aqui no meio, ocorre a transição entre metáfase e anáfase. Certo? O que acontece aqui? Aqui, nessa transição, vai acontecer a quebra das coesinas. E agora eu garanto que metade dos cromossomos vão para um lado e a outra metade para o outro lado da célula. Olha aqui a placa metafásica com DNA corado em azul aqui. Então, olhem só, na metáfase eu garanto, olha, que metade dos cromossomos, ou uma das cromátides irmãs, vai estar ligado a um fuso e a outra a outro fuso, tá? A um microtúbulo do outro fuso, tá? Então aqui, olha só,
um fuso mitótico, um centrosomo de um dos polos do fuso, o outro centrosomo do outro polo do fuso, e os microtúbulos que se ligam ao cromossomo, eu chamo de microtúbulos do cinetocoro. Agora eu tenho microtúbulos, olha, que estão ligando a outro microtúbulos do outro polo. Esses aqui em vermelhinho eu chamo microtúbulos interpolares. Não precisa decorar esse nome, tá, gente? Só para vocês entenderem como é que funciona o processo. E eu tenho outros microtúbulos que estão se ligando à membrana da célula. Então, esses microtúbulos verdinhos estão se ligando à membrana da célula aqui, ó. São os microtúbulos astrais, que parecem um sol, uma estrela, um astro, tá? O que acontece para que esse DNA seja segregado? Olha só, mais para frente a gente vai entender. Esses microtúbulos do cinetocoro, eles vão encurtar, puxando, olha, os cromossomos para um lado e para o outro. Já os interpolares, eles vão crescer. E essas proteínas motoras aqui no meio vão fazer com que os polos se separem ainda mais. Então, vou ter duas forças separando esses cromossomos um do outro. Isso acontece na anáfase. Na anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs. Tá? Então, olha como elas estão sendo puxadas aqui para esse polo e aqui para esse polo. Ó. Aqui para esse polo e aqui para esse polo. Como é que eu vejo que elas estão sendo puxadas? Aquele negócio do braço. Na hora que eu puxo, ele se dobra. Olha como eu estou puxando ele pelo meio e os bracinhos estão dobrados, olha. Certo? Então, elas estão sendo puxadas para cá. Então, na anáfase, ocorre esse puxar dos cromossomos em direção aos polos. Como que isso acontece? Ocorre a quebra das coesinas. As coesinas que estavam aqui no meio são quebradas. E aí agora acontece o quê? Os microtúbulos interpolares, eles despolimerizam dentro do cinetocoro. Então aquele microtúbulo que entrou no cinetocoro, ele vai despolimerizando. Conforme ele despolimeriza, ele puxa o cromossomo vai sendo puxado. Não é uma proteína motora que está puxando o cromossomo, é a despolarização do microtúbulo. Além disso, você tem a despolarização do microtúbulo, dos microtúbulos do cinetocoro, você tem o crescimento dos microtúbulos interpolares. Tá? Então, esses dois movimentos vão fazer com que os cromossomos sejam puxados em direção aos polos, ao polo A e ao polo B, ocorrendo a segregação do DNA. Tá? Isso tudo pode ocorrer por causa da quebra das coesinas que aconteceram aqui. Então, as coesinas que estavam mantendo as cromátides irmãs unidas é quebrada nessa etapa de anáfase. Por último, penúltimo, acontece a telófase. A telófase é quando os cromossomos chegam no polo do fuso. Elas chegam aqui, olha, perto do centrosomo, tá? Nesse momento, o núcleo ele é remontado, então aqui eu tenho a remontagem do núcleo, tá? E o DNA começa a ser descondensado. Uma coisa que é bem visível nessa etapa da telófase é o início da formação do anel contrátil. Esse anelzinho daqui, olha, que ele não está marcado, mas a gente consegue ver que tem uma linha preta aqui no meio. Forma como se fosse um anel, assim, em volta da membrana plasmática, tá? Como se fosse um anel, assim, contornando a membrana plasmática. Aqui ele aparece como preto, porque ele não está sendo visível aqui, não está marcado. Mas ele é feito de actina. E ele forma aqui, olha, tá? Esse anel contrátil que vai contraindo ao longo da citocinese. Faz sentido, né? É esse anelzinho daqui, olha, feito de actina mais miosina. Ele forma, olha, um anel aqui em volta da célula. Ele vai se contraindo e separando a célula em duas, olha.
a gente consegue ver em pretinho aqui, olha, porque ele não está marcado. Então ele é feito de actina mais miosina, tá? Ele é feito de actina, que é o microfilamento de actina, e de miosina, que é quem vai fazer ele se contrair. É isso que vai levar à citocinese, a divisão da célula, que é a última etapa da fase M do ciclo. Certo, gente? Então, o anel contrátil feito de actina e miosina, ele vai se contraindo, ele forma um anel, olha, contornando a membrana plasmática internamente. Conforme ele vai se contraindo, forma esse sulco aqui na membrana, olha, ela vai invaginando a membrana até que a célula se divida em duas. Certo, gente? Dessa forma, nós terminamos a fase M do ciclo celular. Então, nós vimos desde o começo, que é o controle do ciclo celular, até o processo de divisão celular propriamente dito. Por último, eu falei para vocês que ia explicar o processo de meiose. Mas eu vou focar agora na meiose, nas principais diferenças da mitose. Tá? Por que a meiose é tão importante para a reprodução sexuada? Então, o processo de meiose segue uma regulação diferente do ciclo celular do que a mitose. E ele acontece apenas nos órgãos reprodutores, no testículo dos homens, durante quase a vida inteira do homem. Tá? Então, o homem, quase durante sua vida inteira, produz novos espermatozoides, e na mulher ocorre quase que exclusivamente. Tá? A meiose começa intrauterinamente, então quando mulher ainda é um feto dentro da sua mãe, e ela termina um óvulo por vez, por mês, né? Por ciclo menstrual, tá? Então a meiose na mulher, ela é interrompida e ela tem um número limitado de óvulos no seu interior. Então, esses óvulos elas vão maturando uma vez por mês ao longo da vida da mulher. A meiose ela pode ser dividida em estágios. Então, a meiose é muito similar à mitose, com exceção de duas etapas, com exceção que há duas etapas de divisão ao invés de uma. Deixa eu desenhar aqui para vocês começarem a tentar entender. Então, olha, do lado de cá eu vou fazer a mitose e daqui a meiose, tá? Então, a mitose eu começo com uma célula que vai se dividir em duas células. Na meiose, eu também começo com uma célula que inicialmente vai se dividir em duas células e que depois vai se dividir em 4 células. Tá? Ou seja, na meiose, eu tenho o ciclo inteiro de meiose, eu tenho duas divisões, uma, duas. Já na mitose, eu só tenho um. Então aqui eu vou chamar de meiose 1 e meiose 2, tá? Então são dois ciclos de divisão, chamados de meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 resulta em células haploides. Então, é na meiose 1 que eu vou ter cromossomos compostos por duas cromátides irmãs ligadas. Então, já na meiose 1, eu produzo células haploides. Tá? Os estágios da meiose parecem muito com a mitose, mas tem duas diferenças críticas, principalmente na prófase 1 e na metáfase 1. Então, olhem só. Aqui, o que acontece na mitose? Na mitose, olha, eu tenho o cromossomo 1 do meu pai. Então, eu vou chamar cromossomo do meu pai assim. E cromossomo 1 da minha mãe, eu vou chamar de 1 e 1', tá? Do meu pai e da minha mãe. Vamos fazer o cromossomo 2. Aqui
cromossomo 2 do meu pai, cromossomo 2' da minha mãe, tá? Na fase S da mitose, o que acontece? Fase S da mitose, esses cromossomos, eles se duplicam. Então, olha, o cromossomo 1 do meu pai, com as suas duas cromátides irmãs, o cromossomo 1 da minha mãe, 1', com as duas cromátides irmãs, o cromossomo 2 do meu pai, ligados com as suas duas cromátides irmãs, o cromossomo 2' da minha mãe, com as suas duas cromátides irmãs. Certo? Na fase M do ciclo, o que acontece? Esses cromátides aqui, olha, elas vão fazer o fuso mitótico. Um do meu pai, um da minha mãe, a placa mitótica. Um do meu pai, vou desenhar pequenininho, senão não vai dar. Um da minha mãe, certo? E aqui, olha, os meus centrossomos, metade ligada a um, metade ligada a outro, vão segregar esse DNAs metade para um lado, metade para o outro. Quando eu segregar isso, o que eu vou ter? Vai uma cromátide irmã para cá, do meu pai, 1. Uma cromátide irmã da minha mãe para lá, 1'. E o mesmo para cá, 1, 1'. E o mesmo para o cromossomo 2. Uma cromátide irmã do meu pai para cá, uma cromátide irmã da minha mãe para lá. Uma cromátide irmã do meu pai para cá, uma cromátide irmã do meu pai para lá, da minha mãe para lá. Eu vou terminar com células, olha, iguais às originais. Ó, igual à original. Eu tenho 2 cromossomos 1, um do meu pai, um da minha mãe. 2 cromossomos 2, um do meu pai ou da minha mãe. Terminei de forma idêntica. Certo? Já na meiose, não é assim que acontece. Na meiose, o que vai acontecer? Na meiose, olha só, eu começo exatamente igual. Um do meu pai, um da minha mãe. Tá? Um do meu pai, um da minha mãe. Eu vou chamar de linha esse segundo aqui. Tá? Eles vão também se replicar. Eles vão se replicar. Então, eu vou ter aqui o cromossomo 1 do meu pai e o cromossomo 1, linha da minha mãe. Todos eles se replicaram. Cromossomo 2 do meu pai, cromossomo 2 da minha mãe. Tá? Só que aqui na fase de meiose 1, na fase na prófase e metáfase da meiose 1, eu tenho uma grande diferença. Então, aqui é a fase S, né? Na prófase aqui da metáfase 1, da meiose 1, eu vou ter uma grande diferença. Não vai se formar uma placa metafásica do mesma forma que formou aqui. O que acontece aqui é o seguinte: os cromossomos homólogos, eles vão se parear. Então, agora, olha, o cromossomo 1 do meu pai se pareia com o cromossomo 1 da minha mãe, aqui, no meio do fuso. E o cromossomo 2 da minha mãe, do meu pai, desculpa, se pareia com o cromossomo 2 da minha mãe. Então, ocorre um pareamento aqui no meio, tá? Formando uma placa metafásica. E os fusos mitóticos, olha o que acontece aqui com os fusos. Os fusos, metade vai se ligar a um cromossomo, aos cromossomos replicados mais irmãs, e o outro vai se ligar no outro. Na hora que eu segrego isso, olha, de uma célula para 2 células, olha qual é o resultado.
O resultado é, eu vou segregar aqui os 2 cromossomos do meu pai, um do meu pai para cá, e os 2, um do meu pai para outra célula, da minha mãe aqui para outra célula. E a mesma coisa aqui para o cromossomo 2, olha. Os 2 do meu pai vieram para cá e os 2 da minha mãe vieram para cá. Então, olha só como a célula agora, depois da meiose 1, é diferente da minha célula aqui, olha, original. Agora eu tenho células haploides aqui. Ela só tem uma cópia do cromossomo 1, ambas do meu pai. E ela só tem uma cópia do cromossomo 2, ambas do meu pai. Tá? Então agora eu gerei células haploides. Elas só têm uma cópia de cada cromossomo e elas estão ligadas. Tá? Depois, o que vai acontecer? Aqui, depois, vai acontecer, nessa segunda, na meiose 2, uma mitose muito parecida daqui. Tá? Eu vou fazer de novo aqui um fuso mitótico, tá? Um fuso mitótico normal. E agora metade vai para um lado e metade vai para o outro, gerando 4 células. Metade aqui vai para um lado, a metade vai para o outro lado, gerando 4 células. Só que essas 4 células, olha, vão ter, olha aqui, linha, tá? Da minha mãe. E aqui vai ter o 2 linha. São 4 células haploides, tá? Então, na meiose 1, alguma coisa muito diferente acontece, que os cromossomos homólogos, eles se pareiam aqui na placa metafásica. Então, o cromossomo 1 do meu pai se pareou com o cromossomo 1 da minha mãe. Isso recebe um nome. E acontece uma outra coisa bem interessante ali, que eu vou explicar agora. O que acontece, então, na prófase 1 e na metáfase 1 da meiose? Na prófase 1, ocorre a condensação do DNA e os cromossomos homólogos, compostos por cromátides idênticas, se unem para formar uma tétrade, composta por 4 cromatinas. A tétrade, gente, é isso, olha. 1, 2, 3, 4. São 4 cromatinas homólogas, todas do cromossomo 1. Só que metade do meu pai, metade da minha mãe. Durante essa etapa, acontece uma coisa muito interessante chamada de crossing over. A troca de material genético entre uma tétrade e outra. Vou explicar isso mais para frente. E depois, na metáfase 1, a tétrade se alinham no meio do fuso meiótico para serem segregados. Então, essas tétrades aqui, olha, são segregadas, metade para um lado, metade para outro. Gente, antes de eu explicar o que isso faz, a função disso tudo é aumentar a variabilidade ou a variedade dos gametas. Esses 2 processos de recombinação por crossing over e segregação dessas tétrades aumentam a variabilidade dos gametas. Porque olha só, aqui tem, olha, cromossomo 1 do meu pai, 1 da minha mãe, 2 do meu pai, 2 da minha mãe. Essas segregações das tétrades, elas são independentes uma da outra. Eu dei um exemplo aqui onde todas do meu pai foi para um lado, todas da minha mãe foi para outro. Só que isso não é assim. Às vezes o cromossomo 1 do meu pai vai para um lado e o 2 vai para outra célula. E assim são 46 cromossomos. Eu tenho 46 análises combinatórias possíveis para gerar gametas diferentes. Porque olha só, aqui na possibilidade 1, fez a mesma coisa que eu fiz. Todos do meu pai foram para um lado e geraram esses gametas. Todos da minha mãe foram para o outro lado e geraram esses gametas. Mas poderia ser diferente.
Poderia, metade do meu pai vai para um lado e metade vai para o outro, do cromossomo 2 vai para o outro. E geram esses gametas, olha, já são 2 gametas diferentes. Então, olha como eu já tenho uma combinação possível, 2, 3, 4 combinações possíveis quando eu estou falando de 2 cromossomos. Mas, na verdade, nós temos 46 possibilidades ou cromossomos para serem segregados de forma independente. Só essa segregação independente dos cromossomos já gera uma variabilidade muito grande. Ou seja, eu não vou ter um gameta exatamente ao meu cromossomo, ao cromossomo do pai. Muito raramente eu vou ter, porque vai ser sempre uma mistura do meu pai com da minha mãe. Tá? Porque eles vão estar sempre se misturando através dessas recombinações, dessas combinações de segregações independentes. E depois, o que é o crossing over? Quando os cromossomos formam essa tétrade aqui no meio, olha o que acontece. Eles podem trocar pedaços de cromossomos. Então, olha, cromossomo 1 do meu pai, cromossomo 1 da minha mãe. Eles têm os mesmos genes, tá? Só que alguns genezinhos variam. Por exemplo, gene de cor do olho. O gene é igual, só que tem uma mutaçãozinha, uma alteraçãozinha em cada um deles. Por isso que minha mãe tem olho verde e meu pai tem olho preto. É o mesmo gene, está na mesma localização do DNA. Só que eles têm alterações, variabilidades. O crossing over, o que ele faz? Ele vai misturar o material genético do meu pai com o da minha mãe. Ele vai trocar, por exemplo, essa partezinha daqui com o da minha mãe. Então, a minha mãe vem para cá e o do meu pai vai para lá. Então, agora eu gero cromossomos que nunca existiram antes. Misturas, são híbridos agora. Eu gero cromossomos híbridos que nunca existiram na natureza. Isso aumenta a variabilidade. Por isso que um filho nunca vai ser igual ao pai. E os irmãos nunca vão ser iguais uns aos outros. Porque cada gameta vai gerar filhos ou gametas diferentes, recombinações diferentes. Então, olha só aqui, o cromossomo 1 do meu pai trocando material genético com o cromossomo 1 da minha mãe, formando, olha, o chamado crossing over. Tá? Eles se cruzam, eles trocam material genético. Então, agora, olha como eu gero gametas diferentes. Eu tenho esse daqui com o meu pai, mas eu tenho esse do meu pai aqui, nessa, que nunca existiu, que agora tem pedacinhos com o da minha mãe. E vice-versa, olha. Então, eu aumento a meiose, ela aumenta a variabilidade de gametas. Por isso que nossos filhos não são nossos clones, ou não é a mistura de 50% do pai e 50% da mãe. É uma mistura de todos os avós e uma recombinação disso. É uma mistureba mesmo. É para aumentar a variabilidade da espécie, tá? E isso aumenta a nossa adaptabilidade também. Tá bom? Gente, então, ficamos por aqui. Essas são as principais diferenças da meiose em relação à mitose. Qualquer dúvida, nós vamos tirar na aula presencial, tá bom? Um grande beijo, boa semana para todo mundo.